Este é o vídeo de número 10, a respeito do surgimento do Anticristo e de sua ascensão ao posto de líder mundial. Apocalipse capítulo 13 retrata a base de poder do Anticristo, o seu império, o seu domínio, na forma de 10 reis, ou composto, caracterizado, tendo como parte da estrutura de poder 10 chifres, retratando 10 reinos. Ou seja, inicialmente o Anticristo não será visto como um ditador, alguém que concentra em si todo o poder, porque, ao que parece, ele estaria em parceria com 10 governantes. Porém, a Bíblia denuncia, a Bíblia avisa que, logo adiante, esses 10 reis surpreendem, entregando todo o poder e autoridade nas mãos da besta. Ou seja, uma transferência ou concentração de poder na mão de um único homem. E esse homem, segundo a Bíblia, será o Anticristo. Será a arma final de Satanás, o investimento final de Satanás no fim dos tempos, para arrastar o mundo para a mãe de todas as guerras, que é chamada em Apocalipse de Armagedon. Bem, 10 reis ou reinos, que segundo Apocalipse 17 governarão com a besta. Mas que também lá é dito que esses reis têm um só pensamento. Eles concordam, eles são unânimes em concordar de entregar todo o poder e autoridade que possuem à besta. E nós já consideramos aqui a curiosa proposta de uma instituição chamada Clube de Roma, na Itália, onde no seu relatório, já na década de 1970, uma das propostas que é apresentada nesse relatório é que o mundo seja organizado em 10 regiões. 10 espécies de países ou nações continentais. 10 blocos mundiais, como 10 reinos. Seria isso o que a Bíblia profetiza a respeito dos 10 chifres da besta? Bem, para que o mundo chegue a uma reestruturação como essa, haverá obstáculos. Haverão aqueles que não vão concordar, seja por interesses diversos, desconfiando daqueles que estão encabeçando esse projeto, que tendo pretensões de dominação mundial, logo outros seriam levados a se posicionar contra. E outros também porque acham que vão perder com isso. Então, seja por qualquer motivo, razões, esse projeto vai enfrentar resistência. Mas, então, o que seria possível levar o mundo a uma reestrutura, a uma mudança tão drástica, a ponto de ser organizado em 10 superblocos ou regiões mundiais? Bem, antes de considerar aqui algumas leituras de algumas referências, me permita ler para vocês um trecho pontuado de uma declaração, ou melhor,
o que Jacques Attali, em seu dicionário do século XXI, dicionário esse que eu já mostrei aqui em vídeos anteriores, mas que no momento só estou aqui com a citação parcial. No verbete desse dicionário, chamado epidemia, Jacques Attali vai trazer uma declaração curiosa. Pontuando, vamos lá, resumidamente. Ele diz: epidemia. Em consequência do nomadismo das pessoas, ou seja, dessa situação de pessoas se mobilizando de um lado para o outro, né, seja por viagens, né, no que diz respeito ao turismo, seja por necessidade de trabalho, etc. Por necessidades diversas, as pessoas estariam num nomadismo, de lá para cá, de um país para o outro. E ele diz que, em consequência do nomadismo das pessoas, e também de mercadorias e espécies, né, o mundo está trafegando para lá e para cá, devido à necessidade de importação e exportação. Coisas vêm, coisas vai. E assim ele diz que, em meio a essa mobilidade de grandes epidemias podem reaparecer, ou seja, pandemias, e serão tomadas medidas de confinamento que, por um certo tempo, porão, ou seja, vão pôr em causa o nomadismo e a democracia, ou seja, vão colocar em xeque ou tocar na questão desse fluxo de movimentação, de mobilidade de pessoas, tendo que dizer, olha, vamos parar, dar um tempo. E também em questões como a democracia, ou seja, certas liberdades ou certas formas de tomar decisões teriam que ser suspensas devido a uma necessidade de urgência como uma pandemia. E ele prossegue. Então, da epidemia é que surgirá, ou seja, de uma grande epidemia, em outras palavras, pandemia, porque pan vem de mundo, então, de algo internacional. Da epidemia ou de uma pandemia é que surgirá uma polícia já então necessariamente mundial, de uma necessidade já antes considerada, pensada, de se criar uma polícia mundial. Ele diz que algo como uma pandemia, uma crise como essa, poderia levar a essa necessidade de momento de pôr em prática a ideia de uma polícia mundial, um policiamento sobre a população. E ele diz mais: gerando, no fim das contas, um poder planetário. Ou seja, consequentemente, um governo mundial, um poder maior a nível planetário, a nível mundial, poderia surgir em meio a algo dramático como uma pandemia, para impor limite às pessoas que estão se movimentando de lá para cá e facilitando o aumento de contágio. Olha, isso está em seu dicionário intitulado do século XXI, página 155. Então, uma pandemia poderia favorecer os interesses de pessoas que tenham pretensões de dominar o mundo mediante um governo mundial, impondo pela força
um policiamento sobre a população, com uma polícia mundial? Se uma pandemia poderia ser usada nesse sentido, e curiosamente foi o que vimos com a pandemia recente do Covid-19, quando, curiosamente, algumas lideranças como Gordon Brown, ex-primeiro-ministro da Inglaterra, propôs que fosse criado um governo mundial, ainda que temporário, para que fossem tomadas decisões para salvar o mundo da ameaça do coronavírus. Tivemos aqui também no Brasil representantes como o ex-presidente Lula propondo uma governança global em meio à pandemia. E também Geraldo Alckmin, numa declaração logo no início, numa coletiva, declara a necessidade de uma liderança mundial ou global, justamente devido à emergência de momento da pandemia do coronavírus. Não é interessante como devidas crises podem favorecer certas medidas draconianas? Mas será que apenas uma questão sanitária, como uma pandemia, poderia favorecer medidas urgentes, extremas, emergenciais, com a promessa de que é temporário, para que o mundo venha a ser submetido a um poder maior, um tribunal mundial, com uma força-tarefa conjunta, unida, policial, unificada, e, consequentemente, com a necessidade de uma base de comando, uma base política, governamental, um governo mundial? Então, nós vimos que pandemias podem ser algo que venha favorecer, ou algo que pode ser até mesmo, pode soar como surreal ou paranoico, mas poderia ser promovida, articulada. Uma pandemia poderia ser gerada, ou uma falsa pandemia poderia ser gerada, criada, para induzir as pessoas ao estado de medo e se render à ideia de um poder centralizado, concentrado, com o uso da força, tarefa policial, militar, para supostamente salvar o mundo? Isso poderia ser. Então, se fosse tão efetivo assim para favorecer a criação de um governo mundial, ainda que temporário, como disse Gordon Brown, ex-primeiro-ministro da Inglaterra, então, se pode favorecer, então também poderia ser criado uma falsa pandemia para induzir as pessoas pelo medo? Bem, vamos deixar essa questão de lado, porque a próxima pergunta é: o que mais poderia servir ou ser usado como pretexto para a criação de um governo mundial, ou de uma mudança nas estruturas das instituições, a ponto de se chegar a algo que a Bíblia diz como um mundo com 10 reinos, para que então, no próximo passo, tudo fosse concentrado nas mãos de um único líder. É o que veremos no próximo vídeo.